Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Destaque Show. E hoje aqui, com muita honra e privilégio, temos aqui em destaque o reverendo Sérgio Melo. Muito obrigado, reverendo. Obrigado eu por esse grandioso convite. É um prazer poder estar com todos vocês, com todos os seus espectadores. E, sobretudo, na presença do ilustre Deus. Amém, reverendo. E a gente vai bater um papo aqui muito pertinente, muito importante também, e principalmente pelo mês, né, da consciência negra, né? Há tantas mas precisa da consciência, precisa não. Gente, racismo ainda continua, né, reverendo? Tem ainda um caminho a se trilhar, tem tantas situações a gente passar. E o tema que é tão interessante, que a gente vai falar sobre lideranças transformadoras negras. Gente, o papo aqui vai ser da hora. E eu aqui com o reverendo Sérgio. Quanto privilégio. Poxa, que legal. Assim, reverendo, antes da gente começar o papo, eu gostaria de falar do patrocinador aqui, do nosso podcast, né, que tem nos ajudado bastante aí em relação para que tudo isso aconteça. Ele acreditou que aqui é também um canal, né, de bênção aqui, só pessoas abençoadas. Ele falou, não, Deus vai honrar bastante esse lugar, eu vou abençoar você, pastor Samuel. E aqui o mineiro JM, ele é aqui da cidade de Guarulhos, tá? Lá é tudo para a sua festa, né? Tudo para festa. Uau. Então ele aluga mesas e cadeiras, brinquedos, né? Pula-pula, aquele touro mecânico, entre outros, né? Vários brinquedos, espaço para a festa. Ele tem um sítio, né, o sítio do Pinheiros, ele tem um espaço JM, ele tem também casas, né, na praia, e tem louças lá, todo tipo de louças, richô, carrinho, self-service, opa, barracas, pipoca, algodão doce. Gosta, reverendo? Coisa boa, né? Isso é muito bom. E ele tem nos ajudado aqui, é um dos nossos patrocinadores, né? O contato está aqui. E eu também queria deixar aqui para vocês, se você quer abençoar esse projeto aqui, esse podcast, e ser um patrocinador, tá na descrição, tá? Dos vídeos, sempre fica na descrição, para você saber como é que faz e entre em contato e abençoa aqui. Vale mais dar do que receber, né, reverendo? Exatamente. Um abraço aí pro mineiro, né? Muito bom. Vamos certamente precisar dele para alguns eventos. Eita, aí, olha aí, mineiro. Nada acontece por acaso, né? Verdade, tudo tem um propósito. Isso. Reverendo, sobre aqui liderança transformadora negra, nada mais a gente vai começar esse papo voltando lá para 1906, Rua Azusa, número 312, e ali onde aconteceu com o pastor William Seymour. Eu falei certo? Seymour. William Seymour. Seymour, Yes. William Seymour. Entorta até a língua. Né? Entorta. Olha aqui, ó, apareceu na tela. Olha, a produção olha tá. Olha aqui. A produção está funcionando. E ele é um grande líder na época, um pastor negro, que ali conseguiu também agregar não só negros, que é uma igreja negra, e ali ele também agregou também pessoas que viram que estava acontecendo um movimento ali, né, o avivamento pentecostal, e foram ali de curiosidades, muitos foram ali transformados, curados, batizados pelo Espírito Santo, e foi um grande líder. E eu quero falar aqui para você, por que a gente está conversando com ele? Porque aqui o reverendo Sérgio Melo, ele é pastor da Igreja Azusa Internacional, que fica ali em São Miguel. E depois nós vamos chegar também na história. Aqui é sobre, né, negros com lideranças transformadoras, e o Senhor também tem feito a diferença. E eu queria, assim, ali abrir também aqui, que o Senhor podia também falar. O que dentro dessa liderança de Seymour, que o Senhor falou tão bonito. Sim, esse foi um grande homem que foi tolhido de estudar num seminário batista e foi colocado no corredor
da sala de aula e, por uma fresta da porta, ele aprendia acerca da palavra de Deus. E foi esse o homem que Deus usou para criar no mundo, para trazer para o mundo o maior avivamento de todos os tempos. William Seymour. William Seymour. Foi através desta vida que se instalou no mundo o reavivamento da Rua Azusa. E desse reavivamento é que surgiram as conhecidas igrejas pentecostais. Hoje, com mais de 600 milhões de pentecostais na face da terra. Desse grande reavivamento, lideranças da Quadrangular, a líder fundadora da Igreja Quadrangular, Aimee, os líderes da Assembleia de Deus aqui do Brasil. Foi Berg, né? Exato. Também os líderes americanos. A igreja pela qual eu servi 32 anos, que é uma outra lenda, história, capitaneada pelo bispo Mason, que formou a Church of God in Christ nos Estados Unidos, que atualmente é a maior igreja de negros dos Estados Unidos, com cerca de 8 milhões de membros. Igreja essa que foi palco do último sermão do Dr. Martin Luther King. Onde nós vamos chegar também a falar sobre ele também. Essa igreja, conhecida como COGIC, cooperou muito com o nosso querido pastor William Seymour em seus trabalhos. E a partir de então foi uma explosão espiritual, porque a obra de Deus, a presença de Deus era tão forte, a ponto de batizar no Espírito Santo até quem passava na frente da igreja. Muitos milagres ocorreram. Sinais de maravilhas. Exatamente. E então formou-se uma grande igreja, né, no sentido pentecostal, pelo mundo inteiro. Hoje, especificamente no Brasil, berço da maioria dos negros brasileiros. Dizem que as instituições de matrizes africanas, conhecidas por nós brasileiros, instituições de matrizes africanas, elas são as maiores, mas isso é um engano. Nós somos em cerca de 12 milhões de negros evangélicos no Brasil. Uma grande força. Olha, uma grande força. Um número bem expressivo, bastante. Exatamente. Então, basicamente, este é o legado que o William Seymour... É alguma pouca coisa, né? E interessante, não querendo cortar o senhor, é que também, através de um estudo, dizem que o negro ele se identifica, né, o cristão ele se identifica com mais o evangélico com a igreja pentecostal. Né? Então há um grande número, né, de cristãos evangélicos pentecostais negros. Né? Então isso é interessante também. Sim, exatamente. A gente acaba por se identificar muito, até mesmo com a forma de pregar. Isso. Com a maneira de cantar. Dinâmica, né? A dinâmica, o canto, negro, canto, spiritual. A dança. A dança. É muito interessante isso daí. É incomparável um culto black mesmo, né, com os demais cultos, até então, na época, tradicionais. E a gente fala assim, e um grande líder, e o senhor falou aí tão... numa sequência e numa proporção tão grande, tão importante, que são figuras negras que nos inspiram, né? Principalmente nós como cristãos. Né? E só que também a história dele, que relata, né, que os pais deles,
né, filhos que eram escravos, né, que eram, né, foram escravos libertos. E ele, quando fez o seminário, ficava num corredor, porque ele não podia ficar junto ali da sala de teologia junto com os brancos. Exato. E ele estudou no corredor. Exato. Esta era a situação na época dos Estados Unidos, né? E foi uma grande luta, porque as igrejas brancas americanas, elas se separaram literalmente do povo negro. A própria Igreja Assembleia de Deus branca, ela fazia uso dos documentos da Igreja Kojiki para poder funcionar nos Estados Unidos. E houve uma ruptura vergonhosa, né, que só foi resolvido 100 anos adiante. Foi. Acredito que uns 12 anos atrás. Isso mesmo, praticamente isso mesmo. Quando nós promovemos os 100 anos de Rua Azusa, e ali a liderança branca da Assembleia de Deus lavou os pés da liderança negra como um pedido de perdão por esta vergonhosa situação de discriminação racial. Porque eles ficaram, até quando vieram, né, para o Brasil, os líderes da Assembleia de Deus, eles não... Tanto é que né, Seymour ela era uma figura totalmente desconhecida. Então, praticamente, eles pegaram essa patente, né, esse avivamento e ficou meio que desconhecido, ficou meio que esquecido na memória. E esse ato eu lembro muito bem, foi praticamente 12 anos atrás, ali os líderes lavando os pés, pedindo perdão por, né, segregar, ou seja, tomar posse de uma autoridade, ou que seja, uma referência, né, de uma figura negra, um líder, um grande líder. E interessante também que essa liderança, né, de Seymour estava, vamos dizer assim, à frente do tempo. Porque até mesmo as mulheres que eram totalmente discriminadas não votavam também ali na época, não tinha seu direito civil ali. E ele ali uniu e deu também a oportunidade das mulheres trabalharem na igreja como obreira, ter um papel importante, trazendo assim que somos iguais, não tem diferença o homem e a mulher. Isso também é muito fantástico. Quer dizer, tem tanta coisa, né, que a gente pode extrair desse grande líder. É muito pertinente essa sua observação, porque é exatamente assim como muitas vezes eu me sinto, com as atitudes de determinados líderes que, muito embora sendo pastores, meio que tomaram a glória para si. Eu me refiro a estas lideranças que vieram para o Brasil e não honraram no nível apropriado que deveriam honrar, né, o fundador desta obra. E isto é muito triste, a ponto de muitas pessoas, por exemplo, da Igreja Assembleia de Deus, nem saber o que é Azusa. Eu, quando comecei esse ministério, perto de 30 anos atrás no Brasil, entre 25 e 30 anos atrás, eles confundiam o meu ministério como Cazuza, o cantor brasileiro. Lá do, Então, Barão Vermelho, não, Cazuza, o vocalista Cazuza. Exatamente. Eu cansei de ver pastores referindo-se a nós como, por exemplo, Banda Cazuza. Meu Deus. E até os dias de hoje, você para com alguns pentecostais e é impressionante, porque
não sabem que possui um papai espiritual negro. Esta palavra é uma palavra para os pentecostais. Não tem o menor conhecimento da possibilidade de ter um pai negro espiritual. Isso. E vergonha maior ainda, não é? Que vemos numa grande parte famílias negras inteiras construindo os grandes templos das grandes denominações. Hoje, pelo dinheiro, pelo apoio que se tem, pelos conchavos, até contratam uma construtora. Mas até alguns anos atrás, acredito que você é dessa época, para se formar um templo, a gente tinha que colocar a mão no arado. É isso mesmo, literalmente. E quantas famílias negras foram responsáveis pela construção de templos pentecostais e não tiveram a mesma oportunidade que tiveram filhos de pastores brancos, no sentido de poder ingressar numa faculdade ou estudar num país de primeiro mundo. Na sua grande maioria, os negros sempre trabalharam no estacionamento da igreja, na portaria, mas muito dificilmente, até os dias de hoje, você encontra na população brasileira, que é a segunda maior do mundo, depois da Nigéria, um enumerário de pastores presidentes, né, de grandes denominações negros. A maioria são pastores brancos. A maioria são, e isso algo que não tem como, é observado. E essa é uma grande realidade. E a gente vê também das igrejas tradicionais também, principalmente, né, as grandes igrejas também tradicionais, e ela tem essa questão, o pastor dificilmente vê, né, um pastor negro numa, vamos dizer assim, numa visibilidade maior, um pastor negro presidente de uma igreja tradicional ou numa diretoria muito importante. Então é uma coisa que vem, e também reflexo desses líderes que veio da Assembleia de Deus, que esconderam o líder mor deles, vamos dizer assim, o pai espiritual, bem falado aí pelo reverendo, que foi o pastor William, e isso refletiu, lógico, dentro de um racismo, dentro de um preconceito, dentro de um conceito que ainda vem se travando e vem brigando na própria igreja cristã. Exatamente. Porque foi uma dificuldade, até mesmo, né, dos negros, principalmente americanos, que a gente vê muito isso daí, de aceitar Jesus porque apresentavam um Jesus branco. Então, essa dificuldade, essa luta que a gente também passa, e perdemos uma grande referência, né, de um grande líder aí, como o pastor William. Exatamente. E é interessante como tudo isso se propagou, o roubo que houve, né, de identidade. Isso foi um assalto. A gente já tem aquela dificuldade, eu vim, desculpa, reverendo, eu vim da Itália, meus pais eram a gente sabe que veio da África, mas qual país da África? Nem sabe, não tem essa referência. E ainda o que tem, que é construído, ainda tenta, né, exatamente, tirar. Infelizmente, essa é uma realidade, não é um choro. Não estamos aqui para chorar. Não estamos aqui de mimimi, não. É fato, um fato. Isso é histórico. A história mesmo prova. E para você que é assembleano, os fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, o senhor Daniel Ving, não é isso? Isso. Iguna Ving, ambos deixaram a desejar nesse quesito, ao tomarem a glória para si e não honrando, né, o verdadeiro homem que Deus usou para a manifestação desta grande obra hoje espalhada pelo mundo. Olha, e a gente ainda, a igreja fica em busca de avivamento, sempre avivamento.
e algo tão que estava na história tão apagada, e um líder, um homem de Deus negro, vem através, Deus usa ele para fazer uma transformação no mundo, levando uma mensagem, um avivamento, uma transformação. É algo, gente, é algo realmente esplêndido, algo realmente de uma relevância muito grande. Exatamente. Isso não é a única vergonha entre pastores brancos, denominações brancos. A vergonha maior se deu na Guerra da Secessão nos Estados Unidos, em meados de 1860, quando o norte abolicionista lutou contra o sul, escravagistas, não é? Esses caras lutaram para a permanência da escravidão. E o norte abolicionista tiveram uma grande luta, muita gente morreu e chegaram ao ponto de ter a vitória contra o sul escravagista. E o que ocorreu? Quando o norte ganha, os escravagistas do sul, dirigentes de uma instituição chamada Ku Klux Klan, uma organização que até meados desses últimos anos colocaram fogo nas nossas igrejas. Esses caras, quando perderam essa guerra, foram à falência completa. E então buscaram no globo do mundo qual era o país que ainda estava debaixo dessa lei escravagista. E o Brasil, se eu não me engano, foi um dos últimos países a abandonar a escravidão. Quem veio para o Brasil? Diáconos, escravagistas, pertencente a essa organização Ku Klux Klan, pastores escravagistas, e formaram as suas denominações aqui no Brasil. Cidades como Americana e toda aquela região foi todas formadas por esses escravagistas, e assim, bem como as suas igrejas, que instituiu a cultura de que tudo que é do negro é do diabo. É do diabo. Associa. Você é um percussionista talentoso como é, não podia nessas igrejas tocar o seu instrumento. Há relatos, até dias recentes, de crianças numa escola dominical aprender que o coração branco é o coração de Deus e o coração preto é do diabo. E quantas crianças foram relatadas que, ao chegar em casa, o pai e a mãe, depois de uma escola dominical, fragaram ela com aquela bucha que a gente usava antigamente, raspando para ver se a sua pele se tornava branca. Não é? Então, esta cultura dentro da igreja brasileira permeia-se até os dias de hoje. Então, por aí você vai ver o dano que isto causou à autoestima dos negros, mesmo dentro das igrejas. E este tem sido o nosso trabalho, juntamente com a minha banda, os nossos eventos, de trabalhar contra este tipo de preconceito dentro das igrejas. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso.
Ele é um Deus pluralista. Ele é um Deus que, quando você sai num carro para passear na estrada, você vê diversas variações da tonalidade de verde nas próprias árvores, nas plantações. Não existe só um tipo de verde. E assim é o ser humano. Deus nos fez de forma variável. Eu tenho a cor um pouco mais clara, sou um negro de cor mais clara. Eu um negro mais retinto. E cada um tem a sua tonalidade, mas todos nós somos a raça humana. E devemos respeitar isto, sobretudo dentro das igrejas. Olha, e assim, o senhor falando, dentro de todo esse espectro, né, que acontece, essa realidade, como bem dito aí, também não estamos aqui de mimimi, não somos vitimistas, né? E não somos, graças a Deus, somos abençoados, somos esclarecidos. E eu também, o efeito daqui também, esse papo até mesmo dentro disso, não é só para negro não, branco também saber. Eu acredito que até tem aqui, eu não sabia que veio do negro, veio lá da Rua Exato. Azul, eu não sabia dessa história. A gente tem certeza disso, que não sabia disso. Então, fique sabendo. O papo tá aqui é muito bom, continue aqui. Continua com a gente aqui. E também a referência da banda aí, e percussão, trazer, isso é muito importante. Esse trabalho também é muito legal. E eu lembro de uma igreja, eu não vou falar, lógico, a igreja aqui, mas eu fui nessa igreja, né, essa igreja evangélica, cheguei lá, e tinha um evento, eu montei meu instrumento de percussão, que ia fazer parte lá junto com a orquestra, né? Aí chegou, daí eu vi uma manifestação, né? A gente como tal eu tô vendo uma manifestação diferente. Ali estava no preparo. Aí veio um obreiro, chegou, me chamou de canto. Então, irmão, é que o pastor falou que não vai poder tocar esse instrumento aqui. Aí eu falei, não vai poder tocar esse instrumento por quê? Ele falou, então, irmão, ele falou que não vai poder, o irmão não leve a mão não, mas não, eu quero saber por quê. Fala lá pro seu pastor, vem falar aqui comigo, porque não pode. Já que você não sabe, talvez ele venha aqui. Eu até não gostaria que você fosse de recado, mas traz ele aqui para eu saber o que for. Daí ele ia voltando, eu falei, não, volta aqui. Olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Eu fui pago, tenho um contrato, eu vou exercer o meu trabalho aqui, tá? Eu vou tocar o meu instrumento de percussão e fala para ele me explicar. Porque se ele não tiver explicação, eu já vou entender que tem alguma racial aí. É porque eu sou negrão? Talvez se fosse um percussionista branco poderia tocar também? Tem alguma coisa que ele vai achar que eu vou fazer aqui, bater tabaca ou algum trabalho espiritual aí para santo descer? Então já fala com ele, já manda o recado. Daí foi lá, tal. Daí o pastor ficou... E eu vi que o obreiro ficou, pastor, o negócio ferveu. Acho que é mais sério que a gente imagina. Aí voltou, ele falou, não, o pastor falou, não pode tocar. Ah, tá bom, posso tocar agora? Tá bom. Olha a situação, reverendo. E já passei, tá? Estou contando um aqui, tá? Foram várias situações. E esse trabalho de conscientização é muito importante. Exatamente, e é interessante, né? A ignorância. É muito. A ignorância. Tem ainda, né? Lamentável. Por exemplo, quando eu estou na África, em lugares distantes, não existe eletricidade. E como é que os negros louvam a Deus? Com os tambores. Sem contar que a percussão é o primeiro instrumento referido na Bíblia. Perfeitamente. Então falta esse pessoal estudar um pouco, né, a respeito da questão cultural. É claro, assim como o rock, ele pode ser usado para as coisas do mal, o rock também vemos hoje sendo usado para as coisas do bem dentro de uma igreja. Né? Nós temos hoje ministérios como o do pastor Douglas, aqui no bairro de Itaquera. O que rola na igreja dele é só samba. E a igreja está crescendo.
Quem vai falar que o Espírito Santo não está no lugar desse? Ele é um homem santo, casado com uma mulher santa. Tem um amor pelas almas, pelas vidas, trabalham recolhendo drogados, sabe? Um ministério extraordinário. Só que ele foi ganho para Jesus vindo de uma escola de samba. Então ele está dando para Jesus aquilo que ele sabe. Então, é necessário, de fato, muitos pastores, para poder exercer tal cargo, é ter um pouco mais de conhecimento internacional, cultural, para poder saber acerca do Deus que servimos, não é? E entender que a Bíblia, ela não é aquelas histórias que se vê na Bíblia, ela não é plenamente branca. Quando eu estive no Egito, as múmias que eu vi lá no Museu do Cairo, eram brancas? São tudo os faraós todos negros. Não existia faraó branco. E Jesus, quando fugiu, não é, de Roma, ele teve que ir para lá, para o Egito. Por que ele foi escondido? Porque era um lugar que só tinha preto, e preto é tudo igual. Se fossem atrás, ia ter o mais clarinho já ia fazer ia ter um destaque atrás, no meio. Ia ser uma confusão lascada. Então, mesmo porque toda aquela região, ela é naturalmente ocupada por negros, pessoas de pele escura. Então, um pastor que, diante de um momento como esse, onde a comunicação, né, ela está vasta. Chegou, né, de uma forma muito rápida. Uma criança tem informação que o imperador Nero não tinha. Perfeito. Então, como que um pastor desse se atém das informações, né, e trata a Igreja de Cristo com leviandade, né, e, sobretudo, com desconhecimento? Então, está na hora de programas como este se multiplicarem. Vocês que são os brancos da Assembleia de Deus, agora sabem que tem um motivo, porque você sabe que tinha um papai negro que formou a Igreja Pentecostal, e você está convidado a mandar muitas ofertas para esse programa, porque eu acredito que informações como esta é de graça, sim, mas custa muito caro. Para a gente poder falar com tal propriedade, tivemos que estar lá, em loco. Isto custou passagem de avião, hotel, outros custos, né, que você está recebendo informações hoje de graça. Porém, custou muito caro, né? Um programa como este custa caro. E para você receber essa informação, ela te abre a mente, ela te abre o horizonte, ela te abençoa, te faz conhecer, de fato, quem é o Deus que nós servimos. Então vale a pena você mandar ofertas para esta programação e abençoar aqui, não é, o nosso querido pastor Samuel. Obrigado, reverendo. Obrigado, né? E foi uma mensagem que transmitiu, e realmente de grande relevância, que tem uma grande importância. As pessoas não sabem, né, o preço que é pago para chegar, né, até esse momento. Pessoal, eu recebo, ouviram aí aqui a mensagem do reverendo, e estamos aqui com o coração aberto, e tem muita coisa que vai chegar aqui até a sua tela aí, você assistindo, e abençoadora, uma questão de
uma revelação de Deus para você, algo que você vai ser iluminado através de Deus. E a palavra de Deus fala, né, reverendo? Vale mais dar do que receber. Estou pronto aqui, porque a gente já prontificou em abençoar as vidas, em atravessar a tela, chegar à tua casa, no seu smartphone, onde você estiver, para abençoar a sua vida. E eu sou muito grato, reverendo, por essa mensagem aí posta neste momento. Obrigado. Estou à disposição. Obrigadão. Nós vamos seguir aqui o bate-papo. Obrigado, hein? Já estou. Esse aqui como é unção de. Não vamos falar da teologia de prosperidade, mas aí a prosperidade abençoadora de uma palavra e de alguém que aí é muito abençoado. Obrigado mesmo. A gente vai seguir esse bate-papo. Quando o senhor bebe uma aguinha aí, fica à vontade, reverendo. Dou papo uma aqui, tossida. o papo está muito bom. Depois vai falar um pouquinho sobre essa tossida aí, pessoal, que. Né, Deus é tremendo, é o nosso Deus de milagre. A gente chegar ao ponto da segregação em relação de um líder muito conhecido. Eu vou falar aqui, ousar em falar em inglês aqui uma frase, todo mundo já vai saber. I have dream. Quem falou isso, reverendo? Sim, nosso querido Dr. Martin Luther King. Olha aqui, ó. Uma preciosidade. Esse homem foi um grande líder, a qual eu tenho um profundo respeito. A igreja em que pastoreei ao longo de 32 anos, que é a Kojic, tem sua sede em Memphis, Tennessee, e antes de derrubarem o prédio que ele foi morto, eu tive o prazer de conhecer Legal. E reviver toda essa história. A igreja pastoreada pelo Bishop Mason cooperou profundamente com o Dr. Martin Luther King nessa libertação, podemos assim dizer, do povo negro americano em busca dos seus direitos. E uma das coisas que mais me marcou foi quando eu estive com o doutor e pastor McDonald's, da primeira igreja batista em Atlanta, e eu perguntei a ele, rapaz, como é que o Dr. Martin Luther King, porque eles faziam parte de toda a coordenação desse trabalho, como é que ele conseguiu elaborar um evento tão grande como esse? Aí ele sorriu e me disse, reverendo, se eu te falar que todo aquele movimento iniciou-se com um pequeno grupo de pessoas, porém todos focados em um só propósito. E Deus nos abençoou grandemente. E aquilo tocou muito no meu coração. Profundo, profundo, reverendo. Porque muitas vezes, até mesmo, muitos de nós, pastores negros ou não, olhamos para a obra que Deus confiou a nós com um certo desprezo, sobretudo diante dos monumentos que aí estão. Grandes igrejas, e muitos ficam até desanimados, outros envergonhados por terem sua igreja numa casa, num bairro pobre. E a grande verdade é que Deus usa das coisas pequenas para fazer coisas grandiosas. E a única diferença entre nós e estes grandes templos, primeiro, que é tudo uma questão de tempo. Porque a qualquer momento a graça visita aquele que é fiel.
E quando a graça chega, o crescimento vem, trazendo bênçãos extraordinárias. A segunda questão é sobre a preferência de estar numa pequena casa com um pequeno grupo, na confiança de que Deus é fiel para nos levar ao propósito, do que estar envaidecido num grande templo cujo acabamento é de mármores com aquelas cadeiras enormes, todavia fruto de corrupção. Há muitas grandes igrejas, há muitos grandes ministérios, inclusive até parece que eu estou sendo inimigo da Assembleia de Deus. De forma alguma. Mas há muitas igrejas no Brasil que hoje lideram a maior parte da população evangélica, que se você olhar com os olhos espirituais para os templos desses caras, você vai ver sangue jorrando em suas paredes pela corrupção que se envolveu o seu pastor por desejar algo para si. Porque o homem de Deus, ele tem que ser íntegro. E necessariamente a integridade de um homem de Deus o faz esperar. Mas a falta de integridade tem levado muitos líderes neste nosso país a se corromperem, a roubarem literalmente o dinheiro da viúva, do órfão, através de falcatruas governamentais. E isto é, como dizia o nosso amigo Boris Casoy, uma vergonha. Uma vergonha. Uma vergonha. Olha. Pastor, há lugares em que você vai e a sociedade no entorno é extremamente pobre. Jovens nas drogas, quando não nas drogas, vendendo as próprias drogas. Jovens na criminalidade, as pessoas morando em barraco, mas na igreja a riqueza. E o que mais importa para determinados pastores é verem seus membros no altar e não numa faculdade. Os caras têm aqueles grandes prédios, enormes prédios, todos literalmente fechados ao longo do dia. Mas não querem trabalhar para desenvolver uma parceria, por exemplo, com o Senac. E tantas portas. E tantas outras instituições que estão dispostas para ajudar. A ajudar a levar o ensino gratuitamente Sem para a sua custo igreja nenhum. E a sua comunidade, sem custo nenhum. Então, a questão não é somente o céu. A questão é como que você pode mudar a mentalidade da tua comunidade através de ações afirmativas, ações sociais. Há uma igreja na Califórnia, se não me engano o nome é Fig Weekend. Esse pastor montou a igreja no meio de uma favela. Ele mudou literalmente a mentalidade daquela comunidade. E hoje qualquer um que passa na freeway
vê o tamanho da sua igreja e os negros muito bem desenvolvidos. Porque houve também não só um trabalho ali espiritual, mas a questão social, favorecendo uma transformação de vida não só no interior, mas no exterior. E muitas vezes a gente estava vivendo também um momento político, muita polarização, muita coisa, mas a gente vê também muitos, mais do lado conservador, com tanta preocupação em questões da educação, e o reverendo está falando uma coisa muito importante. Eu acho que é a meia-culpa também de assumir aí, em relação, até mesmo, então vamos falar até da igreja branca, vamos dizer assim, mas em conduzir, em ter essa preocupação social. E o negro, não vou falar que assim, não estou usando como vítima, mas, gente, é histórico. Foi aí quantos anos o Brasil, na escravidão, foi o último país aí a dar abolição aos negros. Então tem sequelas, a gente ainda vê sequelas ainda, está acontecendo, tanto é tão recente, eu não sei o nome aí, não sei nem quem foi um negro humorista, esqueci o nome dele, eu não sei o que, Júnior, né? Que chegou ali. Como é o nome? Ed Júnior, né? Então, Ed Júnior, teve um outro também, um influencer, Ed Júnior, que foi ali, a mulher ali, moradora do condomínio ali do prédio, não aceitou um negro morar ali, ela morar no mesmo, dividiu. Gente, isso foi o quê? Semanas atrás. É algo tão... A gente fica... E ele gravou, não sei se o reverendo... Estamos em novembro de 2022. Né? E olha... Ele ainda gravou ali, tal, mostrou, tal. A gente fica, gente, isso acontece. Então, quer dizer, essa questão também da relação social é muito importante, essa referência da igreja, a transformação interior, a transformação exterior, a questão intelectual, a questão da consciência. A gente está aqui, né? No mês da consciência negra. A gente tem que debater, a gente tem que conversar, a gente tem que insistir, né? A gente ser fiel no pouco, chega, né? Deus coloca no muito. E como falou aí ali que o pastor, né, lá dos Estados Unidos, passou para o reverendo, que era um grupinho tão pequeno, mas tinha o mesmo objetivo. E quantos são de negros? A referência só quanto falou aí? 12 milhões. Isso. E esse povo se unir, esse povo estar junto. Não é a questão mais entender sobre isso daí. A gente falamos aqui, o reverendo falou em questão de patrocínios, né? Todo mundo, a gente acreditar e fazer, porque fica muito também dependente de um branco, né? Ou seja, ou um segmento cuidar, né? Temos aí os movimentos negros e tudo mais, mas cuidar, geralmente a gente vê mais encabeçado, vê branco brigando do movimento, ele parece que vamos dizer assim, são dono do movimento que é negro. Mas eu acho que isso a gente também, reverendo, aqui falando aqui, a gente tem que começar a rever tudo isso daí. Porque eu vou até numa questão aqui, mas por que negro, branco? Somos todos iguais. Mas até o ponto do soul, né, do black, porque os negros, muito mais na igreja pentecostal, tem essa relação, muitas vezes, eu estou muito no worship, né? É legal, tal, aquela coisa toda. Mas a gente sente aquela falta de, né, balançar o corpo, aquele toque, né, aquele órgão, né? Sim. E a gente começa, Deus, my God, aleluia. Né? A gente tem não é que é cultural. Então a gente traz isso. Então é importante, tá? Rever, né? Aqui, deixar também o reverendo falar que está aí dando uma aula aqui, eu não quero perder também. Imagina. Quero aprender, você acho que está aprendendo muito mais ainda também. E em relação dessa questão, essa questão social. Eu queria até pegar esse gancho, a gente falando aqui, né, também de Martin Luther King. Como o senhor vê, ou alguma proposta em relação a essa questão social? O que poderia ser feito? O que poderia ser realizado? Bom, eu vejo que, primeira coisa, nós brasileiros, nós negros brasileiros, devemos lutar pelo conhecimento, muito mais do que lutar pelas questões sociais. Eu não sei se eu estou respondendo
a sua pergunta. Sim, sim. Porque Pode prosseguir, reverendo. não há coisa pior do que o regime paternalista, onde as pessoas desejam facilidades, mas não se aprimoram para trabalhar, não é? E através do seu esforço manter sua família ou a si mesmo. Sim. Eu vejo que é muito importante que lutemos em termos de soerguimento negro, primeiro pela unidade. Quando eu vou para a África, eu consigo entender o porquê que os negros brasileiros, hoje somos cerca de quase que, acho que 60% da população. Mais que a verdade. Entre negros e pardos, né? É a maioria. Agora, por que nós não temos esse país a nosso favor? Sendo maioria. A falta de união. A falta de união. O senhor já foi na... E quando a gente chega em África... Na medula. Exatamente. Quando a gente chega no continente africano, você vai perceber que eles são divididos em tribos e cada tribo fala a sua língua. Já ouvi falar sobre... Ninguém entende ninguém. Haja visto que o motivo pelo qual se deu a escravidão não foi propriamente pelos brancos. Os brancos foram lá, porque já aconteciam lá, né? Já acontecia estas guerras tribais. Né? Negro e com uma o próprio negro. Tribo escravizava a outra e vendia para os brancos que tinham interesse nesse mercado. Essa é a realidade. E isto está no DNA de todos nós, é algo espiritual. No Brasil, você percebe que se um negro vê o outro numa posição maior, esse que está na posição maior se torna inimigo. Ou aquele negro que está numa posição maior, por estar nessa posição maior, posição que eu digo posição social, não é? Se torna um branco. Financeira, E faz vistas grossas, né, para os seus próprios irmãos. Só Jesus pode resolver esta parada. Só tem um Espírito que pode resolver esta parada. O Espírito, me desculpe, senhores Pai de Santo, eu os respeito. Vocês sabem que eu os respeito. Mas o Espírito do Zé Pelintra não vai resolver essa parada. O Espírito de qualquer santo que está numa tenda não vai resolver esta parada. Porque esta parada pertence ao Espírito de Deus, do Deus que nos fez. Que não tem acepção de pessoas. Que não tem acepção de pessoas, e detalhe, que é amor. Então, qualquer pessoa que queira restaurar o ser humano na sua essência, ele tem que colocar os seus olhos no Criador. Recentemente, em Paris, a Catedral de Notre-Dame pegou fogo. Foi. E o que eles tiveram que fazer? Colocar os olhos em toda a sua história e debruçar, ver fotos para poder refazer, reconstruir aquela catedral. Ela é original? Ela não é a catedral original, mas ela é uma réplica perfeita diante do seu Criador. E é isso que nós precisamos. Enquanto os negros brasileiros não se voltarem ao único Deus, que é o nosso papai,
teremos dificuldade de entender o que é a unidade. E a falta da unidade em qualquer lugar, em uma empresa, em uma igreja, em um terreiro de umbanda, a falta de unidade impede que as bênçãos cheguem em nossas mãos. Porque um reino dividido não prospera. Muito bem. Muito bem colocado. E um fato tão importante em relação a isso, em questão de consciência. Eu acho que a consciência negra, tá, aqui particularmente falando, a consciência negra tem que estar mais na consciência do negro. Entender essa questão de história também, é esperar que um branco entenda, ou que, lógico, também é importante, é interessante, mas a questão da unidade, ela parte nessa consciência de entender o que aconteceu no passado, de entender sobre as tribos que acontecia, como começou a escravidão em tudo isso, onde está errando. Porque se a gente não se atenta à história, nós estamos cometidos a cometer os mesmos erros. Se a gente não atentar à história e ver no retrovisor o que aconteceu atrás, a gente não consegue saber para onde nós vamos. Se não tivermos unidade dentro desse propósito, de um segmento, de seguir, fazer um diferencial. Talvez com todo respeito, não vai ser o branco que vai elevar o negro para... Não, somos todos iguais. Mas é o posicionamento dos negros que vão mostrar e falar, talvez em todo espectro, né, que somos iguais. Você chega aqui, eu chego também. Você estuda aqui, eu estudo também. Se eu compro isso daqui, eu compro também, né? Não no sentido que todo mundo igualitário, aí vamos, né, todo mundo igual, mas na situação que pode chegar, né, neste lugar. Eu acho que, não sei, reverendo, se eu estou falando aqui bobagem, ou que, né, se está sendo também compreensivo dentro disso daí, porque a questão cultural existe uma diferença. Existe, não adianta. Há um diferencial. Olha nós aqui, depois de tantos anos, né, tá, os escravos vieram no Brasil, glória a Deus, aí teve a abolição, estamos aí caminhando, tanta coisa para mudar, tanta coisa para ainda conquistar, mas a gente ainda sente, né, aquele ainda gingado soul da África, ou aquela mistura, né, aquela questão da batucada, parece que o coração, né, já vem numa batucada aí 120. Então, dentro dessa proporção, né, a gente, tanto tempo a gente não tem... A gente falou aqui, antes que eu me esqueça, a gente falamos de grandes líderes, transformadores negros. E a gente parar para pensar como a gente vai falar agora de um grande líder, né, negro. Nós falamos dos homens cristãos aqui, né, dentro desse segmento, que a gente pode ter como referência. Eu não consigo ainda achar um negro, ainda conheço aqui o reverendo Sérgio, né, conheço outros negros também, pastores líderes também, que trabalham ali na sua comunidade, trabalham ali na sua cidade, traz uma transformação, faz, talvez não com tanta relevância como aparecem outros, né, mas ali estão lutando, trabalhando, para que seja também uma referência para outros. Para saber também, tanta lideranças negras, poxa vida, falar que já pensou aqui agora mostra, tá, o reverendo Sérgio Melo, e contar a história do que, né, veio, pastor Samuel Cândido, que coisa maravilhosa, né, dentro dessa proporção. Conhece, ou o senhor pode sugerir um grande líder negro brasileiro? Se eu poderia sugerir, isso, na atualidade? Na atualidade. Um grande líder negro brasileiro? Isso. Temos. Nós temos um exemplo, que é a doutora Carmen Dora, da OAB, uma grande líder. A Covid me tirou a memória. Tenho alguns nomes relevantes que têm desenvolvido um grande papel na sociedade. Vocês aqui da cidade de Guarulhos,
tem o vice-prefeito. É Jesus. Doutor e professor Jesus. Professor Jesus. Não é? Vai ser um dos nossos premiados. Ele também tem alguns assessores. Na sua instância, na sua pequenez, há grandes homens nesse país. Você mesmo é um grande homem, uma grande liderança. Eu me recordo do tempo em que minha mãe cantava um hino que diz: "Ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher, com os louvores de Cristo, que singular prazer. Ah, se eu tivesse 1000 vozes." Eu tive o privilégio de crescer ouvindo minha mãe cantando na cozinha esse hino. O que nunca imaginei é que nós viveríamos num tempo onde temos não só 1000 vozes, mas milhares de vozes através de uma programação como esta, uma programação virtuosa, que está levando esse conhecimento a todos aqueles que estão ligados aqui no Destaque Show. A Bíblia diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Então, programa como esse, ele deve ser respeitado, parabenizado. Obrigado, reverendo. E dentro deste conceito, certamente, você é um desses grandes líderes que nós achamos uma vez ou outra. São pérolas que a gente consegue achar uma vez ou outra. A família toda reunida, os filhos todos trabalhando no seu entorno. Que privilégio é este, Glória a Deus. não é? Que Deus lhe deu. Então você é um grande líder porque não é um exemplo de palavras, mas é um exemplo de vida que a gente, independente dos nossos erros humanos, mas é um exemplo de vida que a gente pode ver, né, fluir, né, nesse estúdio nessa noite. Obrigado, reverendo. E eu trouxe essa questão das referências. Como nós chegamos tão próximos, né, de pessoas que conhecem, tenho aqui também uma referência, né, negra, de um líder transformador, de histórias, que passou também, né, para a situação até de Covid, num momento tão difícil, aí também numa campanha que foi também candidato em 2020, né, a vereador. Ficou quantos dias? Conta só um pouquinho dentro disso daí, a gente retornar aqui um pouquinho para que o senhor ficou na UTI? Isso, na UTI, entubado, 20 dias, né? Sim, eu fiquei... Eu sei que eu fiquei 2 meses no hospital. 2 meses. Os rins Meu paralisados, bactéria no sangue, corpo imobilizado e os médicos insistindo em dizer que não tinha mais jeito. Ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Amém. Porque eu estive numa terra que eu sei que não era o céu. Eu estive numa terra na porta do inferno, sem forças, sem condições nenhuma para lutar pela minha vida. E quando eu pedi por socorro àqueles homens com olhares frios, eles disseram: aqui não existe a palavra sim. Aqui existe a palavra não. Ele foi muito claro. Não queira nos pedir ajuda porque você está aqui para morrer. O diabo queria literalmente levar a minha alma.
E por um outro lado aqui, em vida, meus filhos, minha esposa, que é uma enfermeira padrão, orando, a igreja orando, muita gente orando pela minha vida. E naquela situação de luta, no momento em que eu me lembro, literalmente, no momento em que eu ia me entregar, um texto bíblico veio na minha mente. Por isso que é bom a gente ler a palavra e guardá-la. Olha o texto, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei o que tenho para vós, um plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Portanto, invocar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me encontrareis se me buscardes de todo o seu coração. Ali, no leito da morte, pastor. Forte, O Espírito Santo está aqui para confirmar. Eu me lembrei que eu era um reverendo. Eu falei para mim mesmo, como eu posso estar pedindo ajuda para essas criaturas, sendo um servo de Deus? E ali o Senhor apareceu para mim e me perguntou: filho, você sabe a parábola do bom samaritano? E eu respondi: eu sei. Eu sei, Senhor. Aí ele me disse: acaso o que está acontecendo com você não foi o mesmo que ocorreu com ele? Ele pediu socorro para os religiosos, pediu socorro para os levitas, mas ali era uma terra do não. Mas apareceu, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas apareceu, falou Jesus para mim, o bom samaritano. Naquele papo, sabe, de pai e filho. E ele falou, me perguntou: você sabe quem eu sou? Eu disse: sim, Senhor, eu sei. Tu és o bom samaritano chamado Jesus. Pastor, é impressionante, eu estava morto. De repente, eu volto do coma. Assim, ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acordei. Aleluia. Quando eu olhei do meu lado, eu estava numa ala particular do Emílio Ribas, dirigido por uma empresa, num quarto sozinho, com todos os equipamentos que eu necessitava para me manter vivo. Até o padre do hospital apareceu para orar por mim. Sabendo que eu era um reverendo, ele foi respeitoso, orou por mim e eu recebi a oração. E ali eu vi, tal qual ocorreu na vida daquele homem, que o bom samaritano visitou, pagou os remédios, as alimentações, ocorreu comigo. E o moribundo que estava morto saiu daquele hospital de cadeira de roda, totalmente paralisado, só movendo o corpo, sim, cheio de feridas no corpo,
mas meu pastor. No primeiro culto em casa, na igreja, eu fui de cadeira de roda. E o som de preto comendo Oh, glória! frouxo. E Aleluia! aquilo mexia já nos meus nervos. E eu estou de pé, vivo, para a glória de Deus. Aleluia, reverendo. E é estas questões espirituais que eu desejo passar para todos os negros por onde quer que eu vá. Aleluia. Porque nós cremos num Deus que é forte, que é Senhor, que é poderoso na batalha. Não há ninguém como Ele, que entra numa causa perdida, bagunça tudo e reverte aquilo que é prejuízo em tamanha glória. E eu sou prova disso, porque eu vivi, eu vi, eu ouvi o que Deus fez na minha vida. E muitos outros milagres. Se eu for contar, meu Deus, vai ter que ficar uns quantos dias? 100 dias só falando das bênçãos. Oh, Deus. Esse é o nosso Deus. Isto me aconteceu. Se vocês querem saber o testemunho com maior profundidade, entra no YouTube e digita testemunho do reverendo Sérgio Melo. E ali, com mais detalhes, vocês vão ficar sabendo. E eu quis, reverendo, abrir esse espaço para o senhor contar esse testemunho, porque eu assisti, eu vi, assisti e ouvi. Tremendo, chorei, porque eu também passei com Covid. Não fiquei internado, né? Não fiquei internado, fiz em casa, até meus filhos, minha esposa, eu falei, eu não quero ficar, passei aqui em casa mesmo, e uma palavra de Deus, como a palavra de Deus é tremenda. E a palavra de Deus veio, aquele que começou a boa obra, Santo. ele é fiel para dar continuidade. Não temas, eu estou contigo. E passei, a família, quiseram me ler, eu não, que vou ficar nessa palavra. Fiquei, Deus deu graça, não estou aconselhando nem o outro, porque você fez? Porque eu recebi uma palavra poderosa, eu criei, e foi onde Deus falou muitas coisas. Porque eu quis também abrir esse espaço para o reverendo falar, que a gente estava falando aqui de referências negras, abençoadas, lideranças transformadoras. Por quê? Porque o reverendo falou de pessoas tão próximas, eu poderia falar de pessoas também tão próximas, referências que tem, e quando a obra, como o Senhor também, uma referência negra, um líder transformador, acredito que muitos foram abençoados, edificados com esse testemunho, e para ver que Deus manteve daquilo que Ele tem, da propósito que Ele tem sobre a tua vida, que Ele vai dar continuidade. Onde líderes também, a referência como um líder referente, transformador, negro, onde outros negros também vão pegar a referência, vão se unir, como falou de unidade, poder se unir, também o que aconteceu com a minha vida, dentro daquilo, não desista, vem dentro de um propósito, porque nós somos referências para todos, mas para muitos negros ainda que Deus vai usar poderosamente, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós falamos de grandes líderes dos Estados Unidos, mas temos líderes aqui no Brasil, temos em todo o mundo. Mas que nós possamos entender isso, trabalhar em unidade, porque Deus ainda quer fazer grandes coisas, não só no interior, mas no exterior. Deus quer prosperar essa raça que também é abençoada, não é amaldiçoada, é abençoada, porque toda maldição ficou lá na cruz. Teve ali um negro, alguém vai carregar a cruz desse Jesus aqui, todo cuspido, todo cheio de sangue. Vem você aqui, pegou um negrinho, tá? Simon, né? Simão também o nome, pega esse negrinho vai, carrega, mas eu sou, né? Podia até falar nos dias, só porque eu sou
todo preto, está ali carregando a cruz de Jesus todo ensanguentado, porque ele estava indo a caminho ali da Páscoa, onde o sacerdote espirrava o sangue, todos eram, né, loucos para pegar aquela aspiração do sangue, mas esse negro teve o privilégio de pegar aquele sangue de Cristo na cruz, aquela cruz que foi levada toda maldição, todo preconceito, sim. aquele que falou com a mulher samaritana, aquele que falava com todos, mas o silêncio, fica aqui, me arrepia todo o corpo por dentro e por fora, em pensar, em Simão olhar para Jesus e Jesus sem palavra, porque ele foi sem falar nada, o cordeiro em silêncio. Mas eu fico imaginando quando Jesus, só o olhar dele e ele carregando a cruz. E a referência depois de Paulo que fala que ele se converteu, aceitou a Jesus, e uma família negra, abençoada, onde também refere, agora não lembro o nome, estou muito cheio aqui, mas é nada, não é desculpa não, estou dando desculpa. Mas enfim, também estou cheio mesmo, mas enfim, essa referência dessa família, de Simão, que a esposa, os filhos, eles se entregavam na obra. Então, pastor, não tem por onde fugir, é só a gente se unir, é só a gente entrar dentro de já estamos de um propósito. E aqui, olha, eu fico aqui lisonjeado com a vossa presença em dar uma aula, dar tanta referência, esse testemunho que eu assisti, gente. Eu chorei com esse testemunho aqui. Glória a Deus. Né, também muito emocionado. E eu gostaria também, reverendo, eu sei que também o tempo passa, quer fazer alguma consideração dentro do que isso foi falado? Fique à vontade. Isso aqui é um bate-papo abençoado. Acredito que muita gente está sendo abençoado com isso. Aproveite, você que ficou aqui assistindo, continue assistindo. Compartilhe, gente. Abençoe compartilhando, curtindo. Comente aí também alguma coisa. Nem que seja um glória, né? Então isso é muito importante também, porque nós estamos nessa plataforma, né? Talvez aqui referências também negras. Está aqui um negrão aqui apresentando esse podcast Destaque Show. Está aqui o reverendo aqui também, a presença maravilhosa, abençoadora aqui, uma unção tremenda. A gente está aqui, é uma unção tremenda de Deus. E há muitas vezes que eu falei com o reverendo em off, né, ali nos bastidores, que muitas vezes a gente fala aqui coisas que a gente não fala no púlpito. Não dá para falar tantas coisas, e aqui exato. Esse papo, ele interage e a gente troca essas experiências, ali quem está ouvindo também compartilha também. Então, pessoal, compartilha, curta, comenta aí, e que Deus continue aqui abençoando a sua vida, a nossa vida. Vamos lá, vamos prosseguir. Bom, muito obrigado, né, por me receber, por esse privilégio de estar falando um pouquinho daquilo que é o meu trabalho. E eu gostaria de convidar todos, né, para o evento, se for possível. Sim. Que vamos realizar agora no próximo dia 19, no maior teatro de Guarulhos, que é o Adamastor Centro. Esse evento ele vai... Ah, que ótimo. Vai ocorrer no dia 19 de novembro, às 19 horas. Na realidade, esse será o último evento da semana. Mas teremos 2 grandes eventos. O primeiro dentro da Universidade FIG, que é a Faculdade Integrada de Guarulhos, e o outro evento, dia 16 FIG e dia 17 na UNG. Nós vamos iniciar com algumas autoridades falando acerca do preconceito racial. E essas autoridades que estarão conosco é uma equipe da Agenda 2030 da ONU, que é a coordenação dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o
pessoal da ONU vai estar conosco para falar acerca desses 17 ODS, sobretudo do ODS número 10, que é relacionado à causa negra. E a OAB, na pessoa da doutora Carmen Dora, do doutor Ezequias, vai estar falando profundamente sobre estas questões raciais. Isso tudo vai se dar na parte da manhã, de ambos os dias que acabei de vos anunciar. E à noite, nós vamos ter um festival de floorball. Floorball é um esporte que foi introduzido no Brasil por alguns parceiros meus, e é um tipo hóquei no gelo, né, que funciona numa quadra, porém com uma bolinha e o taco. Legal. É um negócio precioso. É gostoso de jogar, show de bola, e ambas as noites, nas quadras da universidade, nós vamos estar brincando de floorball. Todos são meus convidados. Todavia, no dia 19 à noite, vocês vão se deparar com a Black Music. Vai estar conosco o Mário Jardim, que já foi da banda do Marcelinho Carioca. É um grupo de samba. Marcelo Gonçalves e coral. Pastor Joilson com a Igreja Mintre. Que da Mintre, o pastor Joilson. Até fiz um convite para ele, pastor Joilson, para estar aqui no podcast. Sim, pastor Joilson, você está demorando muito. Estou esperando a resposta. Ele achou legal. Pô, legal. Sim, pastor. Estou esperando a resposta, olha, pastor Joilson. Precioso. Esse Obrigado. homem me ajudou muito Ele no início do meu ministério. Então nós vamos estar com uma negrada muito boa na música. E esse ano escolhemos algumas autoridades para premiar em função das suas obras humanitárias. Espero no próximo ano poder premiá-lo por esse programa. Não é? Voltaremos e colocaremos esta programação no calendário da cidade. Estamos com o apoio do vice-prefeito Jesus, do próprio prefeito da cidade, da Secretaria de Igualdade Racial. Um beijão para todos vocês aí da Secretaria, ao subsecretário. E o trabalho vai ser um trabalho extraordinário. E o que nós queremos neste dia é que a negrada venha. É uma programação gratuita. E que você venha, traga sua família, seus filhos, para aquilo que é bom ouvir, não é? Aprender com todas essas autoridades que aqui estarão. Estarão chegando pastores de Washington, D.C., e pastores e autoridades de diversas nações africanas. Vai ser uma noite tremenda. Vamos ter até africano cantando para vocês. E agora que eu descobri um percussionista, quem sabe ele possa me honrar nessa noite e honrar a Deus, tocando lá alguma coisa de preto, né? Eita! Alguma coisa. Uma tumba, uma tomba. Timbales. Vocês não podem perder. Tá fechado? Um bangô. Tá fechado? Olha esse convite. Para que dia? Do dia 19 mesmo? No dia 19? Tá fechado? Posso contar? Ou pode, se eu não tiver nada na agenda, eu vou sim, reverendo. Oxe. Eu acredito que eu não tenha, né? Vamos ver o horário, tudo, mas eu vou estar lá sim. Não tem problema. Se você tiver alguma coisa na agenda do dia 19... É porque dia 19 é sábado, né? É um sábado. É à noite. Mas eu vou ver, dependendo do horário, sai lá do outro evento, já vou para aí. Mas provavelmente eu tenho mais horário. Se você não puder horário. comparecer no dia 19, no dia 20 pela manhã, vai na Igreja Azusa, porque eu preciso que você conheça a nossa salinha da bênção. Ô, glória! Essa salinha da bênção... É bênção pura. É forte, irmãos, é forte. Olha, a pessoa sai de lá renovada.
É 2 negão com um pedaço de pau. E você vai sair dali convicto. Só de anunciar, eu acho que você vai estar lá no dia 19 para tocar esses instrumentos para todos os seus espectadores aqui. Dessa forma, agora não vai ter para onde fugir, né? Isso. Agora... Mas, reverendo, obrigado, tá, pelo convite. Vou sim, vou fazer um esforço, porque até o pastor Joilson já tinha falado desse evento, tá? Daí eu falei, olha, o reverendo Sérgio Melo vai estar aqui no podcast. E ele falou, pô, que legal. Tal. Mas, enfim, eu vou me esforçar bastante. Eu só vou conferir depois o horário. Eu quero estar também nesse evento aí. Vai ser muito importante. A gente tem que realmente, né, unir, a gente tem que buscar conhecimento. Vou também lá no Azusa, até mesmo o nosso amigo, né, fez o convite e tudo mais. Pô, fui lá, negão, tá, vai lá também, que você vai gostar bastante. E eu vou também lá, né, dos 2 velhinhos, né, pelo mundo, nosso amigo. E também vai ser um grande honra estar ali. E eu quero agradecer a vossa presença aqui. Foi muito abençoador. Recebi algo também ali na oração ali que nós fizemos antes de começar aqui, porque todos os convidados aqui, abençoados, nós oramos antes, apresentamos a Deus, porque esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então eu quero agradecer bastante. Eu sei que também tem a TV, se quiser também falar sobre a TV Azusa também, fique aí à vontade. Perfeito, nós temos uma TV, que é a TV Azusa. Ela funciona adquirindo uma caixa em box e é transmitida na emissora Via Net, no canal 31. Mas também temos o nosso aplicativo. Se você desejar, entra no nosso site, que é Azusa Brasil, Olha, Azusa lembrou? Brasil. Mas independente, se o senhor lembrar aí e falar, gente, vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Ótimo. Daí é só na descrição do vídeo você vai ter todas essas informações aqui, Sim, tá bom? é azusabrasil.com. Tá, já é Tá isso? lá, tá a TV. Isso. Você vai amar a programação. E vai estar na descrição também. E esses podcasts daqui que foram construídos, já vou colocar na nossa TV para abençoar aqui a programação. Amém. E vamos caminhando junto em unidade. Vamos lá em unidade. Muito obrigado, foi uma honra conhecer sua esposa, seus filhos, sua nora, netinha. Que Deus abençoe essa casa. Amém. E tá a família toda aqui. Essa bênção foi expandida para todos eles, para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, reverendo Sérgio. Pessoal, compartilhe mais uma vez. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino para você ter notificações, saber, quem é o próximo convidado, quem você aí já receber de primeira mão. Faça isso, nos ajude mais uma vez como patrocínio aqui, ó. Você que chegou agora, vou ver lá no final o que foi falado, volte a fita, volte o filme, volte o vídeo e ouça aqui que o reverendo falou que eu recebo em nome de Jesus patrocinadores. Fique sabendo também como você quer ser um patrocinador. Sim, na descrição importante. também está tudo. Entre em contato conosco que você vai ser muito bem recebido e, sobretudo, abençoado. Amém. Posso mandar um beijo? Manda. Eu quero mandar um beijo para minha namoradinha, minha esposa, Mara Melo. Olha só o beijo do negão. Mandando um beijo. A lapa de beiço. Sim, quem beija o beiço de um homem negro nunca esquece. Ela vai vir aqui e falar, olha, você já está fazendo propaganda, mas deixa tudo bem. Mas enfim. Gente, Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a minha família toda, a minha esposa aí, na dedicação aí dos preparos nos bastidores. Você viu como trabalha nos bastidores. Meus filhos amados, queridos, que estão aqui também têm acreditado e ajudado. Né? Minhas noras também aí envolvidas, abençoando e ajudando. Muito obrigado, gente. Eu falei aqui, né? Não existe família perfeita, existe família abençoada. E que Deus abençoe a tua casa, a tua família, por todos os lados, por todos os lugares, em nome de Jesus. Amém?
Muito obrigado, reverendo. Deus abençoe e quem sabe uma próxima. Valeu. Amém. Tchau, tchau.